hoje pela manhã está acontecendo a operação da Lava Jato. Bahia, portanto Salvador, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e também Rio Grande do Norte. Esta manhã, ainda com informações que estão sendo apuradas por nossas equipes, nessas e em outras praças, agentes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, por ordem do Supremo, autorização do Supremo, estão cumprindo mandados de busca e apreensão. Não sei se de prisão também, até agora enquanto não há informações sobre prisões. E dos alvos conhecidos nessas operações, temos o indefectível Paulinho da Força. Me dá uma força aí que eu gosto, né? É o seu bordão, né? Deve ser. Cristiane Brasil, a quase ex-futura, porém, todavia, contudo, não ministra do Trabalho. Não existe mais Cristiane Brasil, que não se reelegeu, e também não existe mais o Ministério do Trabalho, onde Paulinho da Força, Cristiane Brasil e outros cúmplices montaram uma quadrilha para roubar dinheiro público, roubar dinheiro do Ministério do Trabalho, vendendo licenças para sindicatos, essas coisas todas que conhecemos. E no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, os alvos são notórios também. Aécio Neves, deputado eleito para a próxima legislatura, ainda senador da República, e sua irmã Andréa Neves. Não sabemos no Rio Grande do Norte ainda o que possa estar sendo desdobramento dessa operação Lava Jato, certamente é desdobramento de fases anteriores. Aécio já foi alcançado pela Lava Jato naquele episódio famoso de sua conversa com Joesley Batista, que não deu em nada, porque o Senado Federal lhe deu todas as proteções, coberturas e garantias necessárias para terminar o seu mandato fora da cadeia. Agora, certamente com essa nova etapa aí, com essa nova operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, fatos novos devem ter surgido, decorrente da delação dos colaboradores da JBS, e Aécio Neves talvez enfrente outra realidade no Congresso Nacional, assim como Paulinho da Força, diante da mudança de perfil do Congresso e dos recados bastante claros, né, que os eleitores deram na votação de outubro em relação à composição do Senado e da Câmara. Suas Excelências encontrarão um Congresso que, pela pressão popular do voto democrático, claro, explícito, certamente não lhes dará o tipo de cobertura que figuras como essas tiveram na atual legislatura. O Congresso Nacional foi uma mãe generosa com seus corruptos ao longo da história e na última legislatura de maneira escandalosa. Vamos ver agora se, alcançados por novas ações restritivas de liberdade ou cadeia, falando português claro, se esses parlamentares, a despeito de terem preservado seus mandatos, diferentemente da senhora Cristiane Brasil, conseguirão mobilizar a solidariedade de um Congresso modificado pelas urnas e modificado num viés que não tolera, não quer, não aceita mais esse tipo de proteção à corrupção e aos corruptos. Detalhes ainda da operação em curso esta manhã, repito, em Salvador, em Natal, em Belo Horizonte, em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Alvos sabidos até agora: Aécio Neves, Andréa Neves, sua irmã, o deputado Paulinho da Força, reeleito, e o senador Aécio Neves, eleito agora deputado para a próxima legislatura. Detalhes ao longo da programação. Cristiane Brasil, né? E a Cristiane Brasil, que não foi reeleita. Além deste assunto, já desta manhã, temos as manchetes dedicadas, claro, a analisar o discurso da diplomação ontem do presidente eleito Jair Bolsonaro. Fizemos uma pequena bolsa de apostas ontem na redação do Jornal da Band, viu, Barão e Carla Bigato, queridos ouvintes. Eu achei que as manchetes iam caminhar no sentido de destacar a frase em que ele diz que o poder popular não requer intermediário, né? Fazendo uma alusão ao peso, à importância, ao protagonismo das redes sociais nas relações entre os políticos, os eleitos e o eleitorado, né? E os meus companheiros da redação, especialmente o experiente Fernando Mitre, disse: não, acho que vão destacar o fato dele ter declarado que vai governar para todos os brasileiros. E eu ainda brinquei com ele, adoro provocar o Mitre numa aposta, né? Primeiro porque quando ele perde ele não me paga, né? E eu fico com o trunfo de ficar reclamando dele o tempo todo. Eu pago sempre menos do que prometi, já que é um acordo tácito entre nós de um enganar o outro nessa brincadeira.
ele disse que o que destacaria que o Bolsonaro, aquela frase, governarei em benefício de todos sem distinção. Eu disse, mas Mitre, essa frase está na boca de todos os presidentes eleitos no mundo, aliás, de todos os tiranos empossados do mundo, é uma frase padrão. O que você quer, que o cara assuma uma tirania dizendo que só vai governar para metade da nação? Nem mesmo os tiranos dizem isso. E eu fui procurar aqui os discursos de posse dos presidentes militares aqui no Brasil, encontrei frases que, se não reproduzindo exatamente essa, trataram da mesma coisa: governar para o Brasil, governar para a nação, governar para o povo, governar isso, governar aquilo. Não se pode pretender que, por mais mal intencionado que seja um mandatário, no seu discurso de estreia como tal, ele diga, olha, estou aqui para governar só para quem votou em mim, ou só para quem me apoia, só para uma parte do país, só vou governar para os brancos, para os católicos, para os capitalistas. Não pode, ele está à frente de uma nação, ele governará toda a nação. Me parece a frase clichê. E o Mitre ponderava também, não sem razão, de que, olha, como o Bolsonaro se elegeu no curso de uma campanha muito polarizada, que dividiu o país, né? Você acompanhou de perto, todos nós acompanhamos, né? Quando ele diz que é o presidente de todos os brasileiros, é um aceno de conciliação. Ele foi além, ele pediu ontem explicitamente, aqueles que não votaram em mim, peço um crédito, um voto de confiança e tal, para tentar fazer aquilo que pretendo fazer, etc, etc. E, de fato, deu empate técnico, com uma pequena derrota para mim, porque nós dissemos que íamos basear nossa aposta em 3 manchetes: a do Globo, a do Estado de São Paulo e a da Folha de São Paulo. O Estado de São Paulo deu ganho de causa ao meu querido Fernando Mitre, o Globo deu ganho de causa ao meu querido Fernando Mitre, e eu fiquei só com a Folha de São Paulo, que de fato foi na direção dessa frase que o poder popular não requer intermediário, disse Bolsonaro ontem. Como a primeira frase, 2-1 é o placar contra mim, não vou pagar a aposta do Mitre, porque placar divisório, vou pedir o VAR, etc e tal. Mas, como a primeira frase eu acho que é de fato um clichê presente em todos os discursos de todos os mandatários, por piores que sejam as suas intenções, eles não as explicitam dessa forma, né? Aliás, não as explicitam de forma alguma quando são piores as intenções. Eu preferi ficar com a outra e até quero compartilhar aqui com vocês uma rápida reflexão sobre essa abordagem dele. O poder popular não requer intermediário. Ele situou essa abordagem, que está sendo vista com preocupação por muita gente, porque supõe, né, ou indica que ele possa querer governar bypassando, ignorando as instituições do Estado, a Justiça, o Congresso, o Legislativo, etc. e tal, para governar apenas em função dos humores, né, dos humores populares, né, que foram aqueles que lhe deram a vitória. Em última análise, os humores majoritários são os que elegeram Bolsonaro neste momento histórico que estamos vivendo. E isso, evidentemente, é muito preocupante, porque as democracias se assentam em estruturas que envolvem necessariamente a ação de poderes moderadores, mediadores, né, ponderadores. Por mais que seja forte uma determinada vontade da maioria da população, essas casas e essas instâncias atuam mitigando ali determinados excessos, contornando determinados radicalismos, determinados momentos emocionais e moderando um pouco a coisa, graduando um pouco o andamento dos fatos e da política, né? É muito importante que se entenda a necessidade crucial de que a política funcione com as suas instituições na sua plenitude, e não há nada de pejorativo em valorizar a política, nada pejorativo em valorizar o Congresso Nacional, em valorizar os partidos. Nosso problema não está no Congresso como instituição, nos partidos como organizações e nos políticos como artífices da política. A política existe dessa maneira nas melhores democracias do mundo. O problema não está na política em si, está na forma como os partidos exerceram a política no Brasil nas últimas décadas ou séculos. Está na maneira como essas organizações formadas por homens políticos se configuraram para tomar o Estado como patrimônio seu.
Não há problema em você dizer que precisamos de um Congresso fundamental, que ele funcione na sua plenitude, com a sua liberdade, com a sua variedade de ideias e de posições ideológicas. Não, pelo contrário. O problema é quando o Congresso se transforma num bordel, onde coisas são negociadas à luz do dia e na penumbra, com malas de dinheiro, comissões, venda de projetos e tudo mais, e proteção a corruptos da própria laia. Então, a questão não está em criminalizar ou menosprezar a importância dos partidos como organizações políticas, né, dos políticos como artífices dessas organizações e da política como arte, como ciência. Nós queremos a política, queremos o partido e queremos o Congresso. Mas não podemos querer a política que tivemos até aqui, os partidos agindo como agiram até aqui e o Congresso atuando como atuou até aqui. Então, é evidente que quando um presidente eleito fala em poder popular sem intermediários, seria preocupante, muito preocupante, se essa intermediação que ele está descartando, desprezando, fosse essa a qual estou me referindo, da própria política, da própria organização do Estado na justiça, nas instituições. A intermediação é fundamental. Não há democracia que funcione sem ela, sem essas instituições. Não há democracia que funcione sem partidos, sem políticos e sem Congresso, sem legislativo. Portanto, se esta fosse a intenção de Bolsonaro, haveria sim razões de toda a ordem para manifestarmos uma enorme preocupação. Mas eu creio que se esta era a intenção dele, ele a dissimulou dizendo o seguinte, que as redes sociais, as novas tecnologias, como ele se referiu, permitem aos governantes, aos políticos, saberem o que quer a população sem intermediários. E isso é uma verdade. Tomar o som, o grito das ruas através das redes sociais, ou o grito das redes sociais através do computador, é algo que não existia na dimensão, pelo menos aqui no Brasil, não se manifestou na intensidade que se manifestou nesta eleição, e é de fato algo que não dá para não ouvir. Então, se a questão do intermediário a que Bolsonaro está se referindo é a questão de que o cidadão hoje consegue se manifestar e ser ouvido independentemente de um encaminhamento através das instituições democráticas, isso é verdade. Ele consegue se fazer ouvir. Nesse sentido, não precisa de um intermediário para que seu apelo, seu grito, seu desejo chegue até aqueles que têm o poder de decisão no Estado. Mas se esta declaração pretenderia sinalizar a exclusão das instituições de Estado, das instituições democráticas, descartando-as em benefício de uma relação direta entre o grito das redes sociais e o governante, aí haveria e há, de fato, muita razão para que a gente se preocupe. Como a declaração do Bolsonaro foi dividida entre aquilo que pareceu ser e aquilo que explicitou na frase, só o tempo vai dizer com que tipo de estratégia ou de ciência o Bolsonaro vai querer governar. Vai querer bypassar o Congresso, vai querer bypassar a Justiça, vai querer bypassar as instituições democráticas, fazendo uma espécie de um governo de relação direta com as redes sociais. As redes sociais é que vão determinar o curso das ações de governo, sem a interferência, a mediação, a ponderação do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. É temerário, é perigoso e seria inédito. Aliás, inédito não seria, mas não há democracia que sobreviva com esse modelo. Não se conhece nenhuma que tenha sobrevivido com esse modelo. Ou, por outra, governos que, dentro da democracia, tenham sobrevivido praticando dessa forma a arte de governar. Vamos esperar e torcer para que Bolsonaro valorize as instituições. O seu discurso também contemplou esse tipo de abordagem, quando ele diz que a submissão ao voto é inquebrantável, o voto é a maior manifestação de apreço e de preservação da democracia. Quando ele diz que a submissão ao voto é inquebrantável, ele faz uma manifestação de obediência
adere-se a isso, defende nos seus discursos, ontem também, o respeito à Constituição, etc. e tal, e, portanto, temos que ver aí o que está explícito e o que está oculto no discurso, e só poderemos ver pela prática do próprio governo Bolsonaro, que começa dia 1º de janeiro. Que ele tenha sucesso, porque evidentemente que o barco é um só, né? A partir de 1º de janeiro não há alternativa democrática aos 4 anos que se seguirão com o governo Bolsonaro, e tomara que estas apreensões que algumas abordagens ou frases soltas aqui e ali nos trazem não se confirmem na prática, né? E que, enfrentando as dificuldades que terá que enfrentar, que não serão poucas, ele consiga se manter dentro dos parâmetros que a democracia impõe, porque é isso que nos garantirá o futuro. Vamos nessa.